Meu nome é Matheus, tô com o meu grupo aqui, o André e o Naoto. Nós estamos no terceiro semestre de computação e vamos apresentar aqui o projeto de ordenação de dados de um CSV. Aqui no início a gente tem a função main, que é o ponto de entrada do programa. Ela chama a função ler CSV para carregar os dados dos alunos. No caso do arquivo selecionado não for compatível, ou seja, qualquer arquivo fora o CSV, ele printa que deu erro. Em seguida é feito um loop com um while, que exibe o menu e executa as opções escolhidas pelo usuário até que ele escolha sair do programa. Aí agora a gente vai ter o menu. Na função menu, ela exibe um menu com 6 opções, de 1 a 5 para ordenar os dados dos alunos, usando diferentes critérios, e o 0 para sair do programa. Caso o usuário digite qualquer número diferente, irá imprintar a opção inválida e o menu aparecerá de novo para uma nova tentativa. O usuário escolhe uma opção digitando o número correspondente, que levará para um switch case, que cuidará da opção escolhida. Para cada opção de ordenação, chamamos a função de ordenação apropriada, como insertion struct nome para ordenar por nome, insertion struct semestre para ordenar por semestre e assim por diante. Agora passamos pelo menu, na outra vai continuar com as ordenações. Agora, em algoritmos de ordenação, utilizamos o insertion sort. O insertion praticamente recebe um vetor e recebe o seu tamanho. Ele percorre por um loop, e inicialmente ele fixa o segundo elemento do vetor, ele cria um inteiro j para percorrer o vetor. É criado um while para comparar se o elemento fixado é maior que o próximo elemento comparado na sequência. Caso for, todos os elementos da esquerda são empurrados para a direita e o elemento que está desordenado é inserido na posição correta. A variável tipo string, praticamente, ela fixa o segundo elemento da string, cria o elemento j para o inteiro j para percorrer a string e a criação do loop de comparação com a string através da função string compare. A string atual é comparada com a próxima string e se a string atual possuir uma letra que se localiza alfabeticamente depois que a próxima string, ela retorna 1, assim realizando a troca da insertion como no algoritmo anterior. Os próximos algoritmos praticamente seguem o mesmo algoritmo. Um insertion struct nome recebendo a sequência de nomes, ordenando elas alfabeticamente. A função struct semestre recebe o inteiro, ele faz a troca e insere na posição correta. A struct turma também recebe um caractere e compara caracteres até serem ordenadas alfabeticamente. O struct período recebe também o primeiro caractere do string e são ordenados alfabeticamente. E a função struct disciplina recebe também a string delas através da string compare são comparadas e são ordenadas alfabeticamente. E por fim, a função struct médio final recebe um float e a sequência de notas são ordenadas através da ordenação de insertion sort. Agora o André irá explicar a leitura de arquivos. Por que a gente explica a leitura de arquivos? Só mostrar aqui que a gente tem alguns prints diversos. Isso aqui a gente usou quando a gente estava fazendo código, debugando código. Então a gente tem um print de arrays de números inteiros e um print de um array de strings. Isso aqui a gente usou muito para quando a gente estava fazendo código, para debugar o código. Beleza? Aqui também tem um print de alunos. Mas agora sim, vamos ir para a parte de que a gente lê os arquivos, né? Então o ler CSV recebe o struct de alunos com o nome aluno. E aqui a gente lê um arquivo normalmente, file o arquivo com o fopen, o nome do arquivo solicitado, que é o entrada.csv, no modo read. Se o arquivo não for encontrado, der algum erro, ele retorna -1. E se for encontrado, ele continua a execução do código, que é assim. Ele vai criar uma string, um char de 112 caracteres e um int que é a quantidade de alunos. Ele vai entrar nesse while. Esse while vai fazer o quê? Ele vai pegar, cada execução do while, ele vai pegar a próxima linha. E ele vai criar um char de info e um char infos. O info, ele vai receber um string token, que vai ser da linha, e ele vai ser dividido com a vírgula. O que ele vai fazer aqui? Ele vai adicionar aqui nesse while cada informação dentro do infos começando a partir do zero. Então, por exemplo, esse aqui a gente começa com semestre. Então ele vai adicionar o semestre no infos 0. O próximo é a turma. Então ele vai adicionar a turma no infos 1. Depois que ele fizer tudo isso para cada uma das informações, ele vai colocar cada uma das informações no respectivo aluno. Então, aluno, quantidade de alunos, né, que é um struct. Então, aluno, que é um struct, quantidade de alunos, começando sempre do zero. Semestre vai ser a toy, que é uma função que transforma um char em um int, por isso tem esse. Então, info zeros, mesma coisa para turma, ele vai colocar a info 1, que como é um char, a gente precisa colocar esse zerinho no final, mesma coisa o período, info 2, como é um char, precisa colocar esse zerinho no final. O nome, como é uma string, a gente usa o strcopy na informação 3, a disciplina a mesma coisa, strcopy na informação 4. E a média final, como é um float, a gente usa o ato f na informação 5. Agora cada aluno tem as suas informações, né? Ele dá esse while aqui para cada um dos alunos, ele dá um fclose no arquivo e retorna a quantidade de alunos encontrados no arquivos de entrada. Depois a gente tem a nossa função que gera a saída. Aqui ela recebe praticamente as mesmas coisas do ler CSV. Ele recebe o struct alunos com o nome aluno e a quantidade de alunos que foi encontrada no ler CSV. Ele cria o arquivo, com o arquivo sai do CSV no modo write. Se acontecer algum erro ao ler o arquivo, ele printa erro ao gerar o arquivo e retorna. Para a gente escrever dentro do arquivo foi bem simples que a gente fez um for de i,
que vai até a quantidade de alunos, sempre no passo de mais um. Então ele dá um fprintf, dentro do arquivo ele coloca o quê? Um decimal, um char, uma string e um float com um valor decimal. Cada um desses daqui vai receber o respectivo valor do aluno i, por isso que tem esse for. Então o primeiro vai receber um semestre, o segundo vai receber a turma, um período, um nome, a disciplina e a média final. Depois ele dá um fclose, ele fecha o arquivo e printa para o usuário arquivo criado com sucesso e retorna para a execução do código, caso o usuário queira mudar a execução do código. O que eu não falei, que a gente não falou ainda, foi do struct. O struct aluno, né? Ele recebe um int semestre, um char turma, um char período, um char de 128 letras, que é o nome, um char de 128 letras, que é a disciplina, e um float, que é a média final. Então aqui para o nosso teste, vou rodar aqui o nosso teste. Então aqui ele abriu o menu e ele escolha uma opção, tá bom? Então como a gente mostrou no código, ele leu o nosso CSV, que é esse entradas CSV aqui. E a gente pode ordenar, por exemplo, por nome. Então vamos aqui, opção 1. Alunos ordenados da seguinte forma. Pelo nome, arquivo criado com sucesso, aperte Enter para continuar. Se aperta Enter, se a gente vir aqui na pasta onde está, ele criou aqui o arquivo saída.csv. A gente clica aqui, a gente pode ver que os alunos estão ordenados alfabeticamente pelos nomes deles, tá bom? Vou voltar aqui para o CMD. Eu vou escolher outra opção. Então, opção por semestre. A gente pode ver que aqui o arquivo foi automaticamente atualizado e os alunos estão ordenados pelo semestre deles. Para a próxima, que ele ordena pelo semestre, turma, período, disciplina e nome. Aqui também já foi ordenado automaticamente. Para a próxima, opção 4, disciplina e média final de forma decrescente. Ou seja, aqui cada disciplina está separada. E as médias estão decrescentes dentro de geografia, dentro de matemática e dentro de português. Opção 5, período, semestre, turma, disciplina e nome. Aqui a gente pode ver que também já foi atualizado. E caso o usuário digite algum número incorreto, ele dá a opção inválida. Se o usuário digitar qualquer outra coisa, como umas letras, ele volta instantaneamente. E é isso, como pode ver, nosso arquivo funciona direitinho. Se você escolhe a opção 0, o programa fecha, ele está finalizando e ele retorna aqui. E é isso, esse é o nosso projeto.